Queria começar trazendo um pouco da atuação da Aon aqui no Brasil, especificamente no mercado de infraestrutura, de energia. Como é que vocês atendem esse mercado e quais as perspectivas também? E a gente atua fazendo a transferência de riscos, né? Primeiro estudando os riscos dos nossos clientes, e segundo fazendo a transferência de riscos para o mercado segurador. Eu acho o seguinte, tem um ponto nesse mercado que popularmente o papel que a gente pratica, o que a gente faz é interpretado como, popularmente falando, como um corretor de seguros, né? Mas na verdade a gente é muito mais do que isso. A gente ajuda os clientes a gerarem valor. Em muitos casos, a gente, inclusive, melhora a taxa interna de retorno de projetos, tá? Então, vamos no economics ali do projeto, de fato, gerando valor. Eu costumo dizer que a parte de broking mesmo, de corretagem de seguros, ela é o último passo de uma cadeia, de uma série de passos ali, de atividades que vem antes da colocação de riscos em si no mercado segurador. Então, você tem desde a parte de análise de riscos de projetos, né? A parte de quantificação, de qualificação desses riscos, desenho de planos de ação, de mitigação, de contingenciamento, muitas vezes de exclusão de riscos de projetos, e a quarta alternativa que seria a colocação desses riscos no mercado segurador. Então, a gente, olhando o projeto de infra operacional ou pré-operacional, a depender da fase, do momento daquele projeto, a gente entra conseguindo gerar mais valor para o cliente, dependendo da fase que a gente entra. E a partir dessa análise de riscos, aqueles que de fato tiverem que ser assumidos pelos nossos clientes, pelas empresas que atuam no setor de infra, aí a gente transfere, faz a defesa desse cliente junto ao mercado segurador e faz a colocação desse risco, aí a transferência desse risco, num desenho ali que seja o adequado para aquela operação. A gente tem que olhar cada projeto individualmente, cada operação individualmente, entender aquela operação e daí sim negociar condições adequadas àquela operação junto ao mercado segurador. E com isso, variar, né, de forma aderente àquela operação o que é clausulado de seguros. Então, tem algumas operações que fazem sentido algumas coberturas, outras fazem sentido outras. Variar a questão de limites das apólices. O que é o limite da apólice? É o quanto que está limitada aquela apólice a pagar de indenização para um cliente numa eventualidade de um sinistro, né? A questão de valor em risco tem que estar sempre aderente ao perfil ali da operação também. A questão de franquias é super importante, porque no fim do dia, o que o cliente recebe nada mais é do que a indenização subtraída da franquia, né? Como todo seguro é comumente conhecido, né? Mas desenhar uma condição adequada àquela operação faz toda a diferença. Você foi moderador, acabou de acontecer uma discussão sobre concessões portuárias. É um dos setores, dentre tantos que você mencionou, que fazem parte da atuação da Aon na infraestrutura. Quais são as principais preocupações, os principais temas trazidos pelos participantes e como a Aon se encaixa nessas discussões? Pois é, acho que tem preocupações que são tradicionais do setor de infra, né? Uma delas é a questão de funding. Então, o Brasil é sabido, independente de qual setor que seja, pode ser do portuário ou em outros setores, a questão de funding, a gente tem um custo de capital, de certa forma, caro, né? Comparando com outras partes do mundo. Então, o funding é sempre uma preocupação e está em todos os painéis. É impressionante quanto que esse assunto ele está sempre sendo replicado independente do segmento. Então, o portuário continua sendo, né? Acho que tem algumas questões novas surgindo que são importantes serem colocadas. Então, a questão de ESG, a pauta ESG, ela está sempre cada vez mais presente. A gente tem algumas questões ali relacionadas à eletrificação, ou uma questão de transição energética no setor portuário também. O setor portuário brasileiro é um pouco atrasado nessa pauta, né? Lá fora, a Europa, em alguns outros países, até na América do Sul também, um pouco mais adiantados do que o Brasil nesse sentido, mas a gente vê surgindo. Também dentro desse segmento, dessa questão de ESG, uma questão de mudança climática. Então, tem até um ponto importante que não ocorreu no mercado brasileiro. Aliás, está ocorrendo agora no mercado brasileiro, é que talvez uma via ali não tão relevante nesse momento. Então, a gente tem ali uma questão de seca no Rio Madeira, questão de hidrovias, né, questão de movimento de cargas por meio de rios, né, ocorrendo. Mas a gente teve uma mais importante do que essa, no contexto global nesse ano, que foi a questão do canal do Panamá, por exemplo, né,
que ele é abastecido por uma bacia hidrográfica, mais especificamente uma área de lagos, né, de alagamentos ali, e faltou o cenário hidrológico naquela área, faltou chuva, faltou hidrologia. Então houve uma baixa ali no reservatório que abastece o Canal do Panamá, que é o principal conector entre, né, o Oceano Pacífico e o Atlântico, e isso fez com que houvesse uma baixa movimentação de cargas, né, abaixo do esperado, ali ao longo desse ano, e que impactou o supply chain global. E acho que tem também sempre uma questão aí também transversal do setor de infra, que é a questão de regulação, segurança jurídica, que ela é super importante. A gente no setor de seguros, a gente tem um termo que a gente costuma utilizar, né, que é a questão de risco político, né, que nada mais é do que, de certa forma, questão de interferência do ente público em setores bastante regulados. Regulação ela tem que existir, vai continuar existindo, por vista de arcabouço jurídico nacional, mas independente disso, né, ela tem uma finalidade, ela tem uma razão de existir e precisa continuar existindo. A Aon, como é que ela cruza como é que ela conversa com essas questões? Existem riscos que são riscos de negócio, que por vezes não são assumidos dentro do mercado segurador, mas existem riscos que são sim transferíveis, né?